meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez. Hoje eu quero tratar do assunto a oração de Jesus envolvendo missões. Nós vamos ler um texto de João capítulo 17. É a oração mais longa que nós temos de Cristo registrado. A oração que ele orou com o Pai perto da crucificação demorou 1 hora. Mas não temos o registro do conteúdo. E essa aqui nós temos o registro da oração. João registrou. E é a oração mais longa. Nós vamos ver um pouquinho o que Jesus fala nessa oração hoje. E nós vamos ler o verso de número 20. João 17, verso 20, que diz assim, ó. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Hão de crer em mim. Pouco antes da morte de Jesus, ele orou pelos seus discípulos. Nessa oração aqui, cerca de 40 vezes, ele faz referência aos 12 discípulos. Cerca de 40 vezes, só nesta oração. Jesus estava confiando aos 12 o papel de evangelização do mundo. Jesus, ele veio para evangelizar o mundo. Ele morreu por todo mundo. Está escrito aqui no começo do capítulo 17. Então, ele deixou essa missão agora na mão de 12 simples mortais. Então, ele agora estava orando, intercedendo ao Pai por esses 12 mortais. Jesus tinha uma visão mundial. E ele esperava que os 12 discípulos também tivessem essa visão mundial. Eu poderia mencionar qualquer um deles. Qualquer um aqui dá muitas mensagens se eu mencionar. Qualquer um dos apóstolos dariam muitos títulos, muitas mensagens a serem pregadas. Mas eu quero falar de um. Eu quero usar um texto aqui, vou pular alguns parágrafos aqui porque fica longo, mas o Mestre Inesquecível de Augusto Cury, todo crente deve ler. Augusto Cury é um psiquiatra, cientista, provavelmente o maior escritor do Brasil hoje, uma linguagem muito simples, tem muitos livros, e ele tem uma coleção. Mestre do mestre, mestre dos mestres, mestre do amor, mestre da sensibilidade, mestre da vida e o mestre inesquecível. E aqui ele fala nesse último dessa coleção, o mestre inesquecível, não é uma sequência, mas você pode ler separados. E aqui ele fala sobre o apóstolo Paulo. E eu gostaria de ler como este homem escreveu, como ele menciona Paulo, como ele trabalha a mente humana, Augusto Cury, que é a função dele como psiquiatra e cientista. Diz assim, ó. Quando Paulo abraçou a causa de Jesus Cristo, apaixonou-se pela humanidade, aprendeu a sonhar. Ele odiou muito, Paulo odiava os crentes, mas amou muito mais. Sua mudança foi tão grande que pode ser comparada nos dias de hoje à atitude de um judeu radical que sempre reivindicou com violência os ataques terroristas dos palestinos, mas agora procura-os, não para matá-los, mas para beijá-los. Paulo amou livres e escravos, judeus e gregos, ricos e pobres. Até que ponto Paulo se entregou para os povos? Até as últimas consequências. Ele vivenciou dramas incontáveis, tinha todos os motivos para desistir, esquecer o projeto de Jesus, dizer que era complexo e complicado demais, mas seu desejo de cumprir seu projeto era sólido. Jesus orou por aqueles 12 e agora eles tinham a missão de continuar o projeto de Jesus. Imagina. Sentia-se fraco muitas vezes, mas quando se deparava com sua fragilidade, aí é que se sentia forte. Ele dizia que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não era um masoquista, tornou-se um sábio. Foi uma das raras pessoas nesta terra que usou das frustrações, incompreensão, rejeição, ferida física e emocional para expor as mazelas da sua alma e reeditá-las. Para ele, todo sofrimento era inútil, se não fosse usado para lapidar a personalidade. O poder de Deus se aperfeiçoa na fragilidade humana.
Essa era a bandeira com que enfrentava as tormentas da vida. Deus não era uma teoria distante a milhares de anos-luz da sua personalidade, mas o grande artesão dela. Assim, o diamante bruto assumia formas de rara beleza, por buscar a presença de Deus em momentos quase insuportáveis. Ele escrevia uma nova história. A psicologia não entende alguns ditames da inteligência espiritual, mas é indiscutível que um dos maiores carrascos da história conquistou uma humanidade sublime. Sua gentileza, mansidão, solidariedade e capacidade de perdoar são poéticas. Provavelmente, nenhum de nós foi tão hostil como ele, mas nenhum amou tanto como ele. Estamos longe da sua agressividade e mais longe ainda da sua capacidade de amar. No livro de 2 Coríntios, ele fala da grandeza das lições pelas quais passou e que expuseram as matrizes doentias da sua personalidade. Ele perseguiu até as últimas consequências todos os cristãos, mas por fim foi perseguido e sofreu experiências dolorosas, mais frequentes e intensas do que as que causou. Ele fez 3 grandes viagens por terras longínquas para anunciar a mensagem de Jesus. Ele foi preso várias vezes. As prisões romanas eram depósitos humanos, eram ambientes lúgubres e úmidos, mas não se abatia. Achava uma dádiva sofrer pela causa de Jesus Cristo. Era de se esperar que ele entrasse em desespero, nos presídios fétidos e frios. Mas, contrariando a lógica, Paulo cantava nas prisões. As flores nascem no inverno, na emoção, e se abriram na primavera. Ele açoitou os cristãos nas sinagogas, mas raramente açoitou alguém mais do que uma vez. Mas 5 vezes foi açoitado pelos judeus. Seu corpo foi marcado pela violência dos açoites. Um açoite era suficiente para calar um homem, mas nada calava a voz de Paulo. Ele foi fustigado com varas. Esse suplício produzia lesões musculares e hematomas. Dificilmente alguém foi tão humilhado e ferido como o apóstolo Paulo. Na Grécia correu o risco de ser lixado. As pessoas gritavam publicamente e batiam os pés, querendo que ele não vivesse. Mas a vida lhe era muito cara. Desejava aproveitar cada minuto para falar do mestre do amor. Ele foi ultrajado e considerado escória do mundo, lixo da sociedade, mas jamais se calou. Ele não conviveu com Jesus, mas o amou até as últimas consequências. Paulo foi uma vez apedrejado e dado como morto. Seu corpo ficou coberto de sangue e dilacerado. Provavelmente entrou em pré-coma. Quando se recuperou, talvez se lembrasse de Estevão, apedrejado e morto na sua frente, com o seu consentimento. Ao invés de virar as costas para o vendedor de sonhos, ele recobrava sua força e continuava a sonhar. Paulo experimentou períodos de intensa angústia, ansiedade e desespero. Entretanto, a morte simplesmente não o ameaçava. Parecia que ele olhava nos olhos de Deus e considerava um prêmio cada dia que vivia. Ele sofreu 3 naufrágios. Um naufrágio seria o suficiente para provocar em uma pessoa fobia de tudo que se relacionasse a mar. Passou uma noite e um dia na voragem do mar. Provavelmente esteve flutuando, agarrado a alguns pedaços de madeira para não afundar. Sua pele ficou desidratada e quebradiça. Quanta dor! Fazia tudo por causa do amor incontrolável que sentia pelas pessoas. Enfrentou perigos de todos os tipos. Foi roubado por salteadores, foi odiado pelos judeus, foi rejeitado drasticamente pelos gentios. Passou inúmeras noites insone. Em alguns momentos não tinha energia para continuar. Era melhor abandonar tudo, mas não desistia dos sonhos de Jesus. Ficou nu, passou fome e sede. E como não se bastassem todas as suas tempestades exteriores, vivenciava uma grande tormenta interior. A preocupação
afetiva com todas as pessoas que criam em Jesus. Raras foram as pessoas na história que pagaram um preço tão grande por amar. Apesar de ter passado por sofrimentos insondáveis, Paulo viveu o topo da saúde psíquica. Tinha todos os motivos para ser uma pessoa deprimida, mal-humorada, ansiosa, mas era uma pessoa alegre e serene. Embora tenha relatado todos os seus sofrimentos vexatórios e indignos nessa segunda carta aos Coríntios, ele, na sua primeira carta, faz a mais bela apologia ao amor. Paulo, nesse texto, superou a sensibilidade dos poetas, a profundidade dos filósofos e a serenidade dos pensadores. No capítulo 13 de 1 Coríntios, ele comenta que o amor é o alicerce da vida. Uma pessoa pode ser o maior poliglota da história. Se não tiver amor, é como o bronze que emite sons, mas não tem vida. Uma pessoa pode conhecer todos os mistérios da ciência e da teologia. Se não tiver amor, todo o seu conhecimento sobre Deus é vazio, não tem sentido da vida. Revelando uma sobriedade impressionante, ele diz que o amor é paciente, benigno. Paulo quer dizer que o amor estabiliza a emoção, torna-a serena e tranquila. A ausência do amor por Deus, pela vida, pelas pessoas, pelo trabalho, fomenta a ansiedade e o egoísmo. Paulo não conhecia o alfabeto da mansidão e da bondade, só conseguiu aprendê-lo depois que passou a amar. O amor não arde em ciúmes, não se exalta, não age incessantemente, não procura seus interesses, não guarda mágoas. Paulo sempre fez na sua emoção uma lata de lixo. Os problemas o invadiam e o perturbavam. Ele criava inimigos gratuitos. Era uma pessoa perturbada e conflitante. Paz não fazia parte da sua história. Ele queria destruir outros, porque era autodestrutivo. À medida que começou a transformar a sua mente e a descobrir sua emoção, foi abandonando cada vez mais o ciúmes. Por suas ideias. A necessidade do mundo gira em torno das suas verdades. Quem não consegue ser contrariado, quem se coloca acima dos outros, é imaturo. O verdadeiro amor não se exalta, não é vítima do orgulho, não procura seus próprios interesses. O amor sólido não se alegra com a injustiça, não tem medo de sofrer, de se entregar, crer com facilidade e tem uma esperança borbulhante de que dias melhores virão. Gostaria de escrever um livro no dia sobre todos os temas que Paulo descreveu. É um assunto inesgotável. O amor vence todos os transtornos emocionais. O amor supera todas as crises familiares. O amor torna ricos os miseráveis, faz da vida uma aventura. O amor amplia o ângulo de visão dos problemas. Os gigantes se tornam pequenos e as montanhas diminutas pedras. A vida que Paulo encontrou em Cristo o libertou do caos e o fez viver intensamente cada momento. Tornou-se uma experiência única, um soneto de amor. Ele demonstrou em cada um dos seus vales emocionais que atravessou que jamais devemos abrir mão da vida, mesmo com todas as perdas, decepções, desencontros, frustrações. Raramente a dor destilou tanta inspiração, produziu um viver tão vibrante. Ele foi um homem feliz na terra de infelizes. Paulo estava incluído naquela oração de Jesus. Ele se entregou nas mãos do Mestre e ele foi um instrumento. E que instrumento? Você também pode. É o seu momento. Se você ler aquele texto novamente, veja só, João, capítulo 17, verso 20, no contexto todo, mais de 40 vezes ele faz referência aos apóstolos, aos discípulos. Só que no verso 20 ele faz referência a mim e a você. Olhe, e não rogo somente por estes, os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele já orou por nós no futuro. Como Paulo, como Pedro, como João, como todos os demais. Deus quer nos usar. Olhe, nós temos essa missão de continuar o projeto de Jesus Cristo. O plano redentor da sequência. Isso é feito através de missões. Vamos cumprir o ID. Vamos obedecer ao Senhor.
Vamos orar nesse instante. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, obrigado pela oportunidade de chegar até aqui, obrigado por gravar mais uma mensagem. Usa, ó Deus, para a glória do Senhor. Fala aos corações, nos desafia a te servir mais e mais. Desafia pessoas, ó Deus, ao campo missionário, igrejas a sustentar, ó Deus, missionários, mais ofertas para missões, para louvor e glória do Teu nome. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.